A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Eu me chamo Edilene, faço parte do grupo Guerreiras de Cristo, um grupo escolhido pelo Senhor aqui nessa terra para fazer o ID do Senhor, para interceder por vidas, fazer a obra do Senhor, né? E neste vídeo eu gostaria de ler com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Isaías, uma palavra onde o Senhor tocou ao meu coração, né, para falar um pouco também sobre a minha jornada, né, sobre a minha conversão ao Senhor. A palavra que se encontra em Isaías 55, capítulo 55, de número 6. O título é Todo o povo é convidado a procurar a salvação. E o versículo 6 que diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, né? É uma palavra maravilhosa. E essa palavra, ela já lendo ela, a gente já sente o chamado do Senhor na nossa vida, né? O próprio Senhor aqui, o próprio Deus, ele chama o povo para ter a salvação, né? Para se render aos pés do Altíssimo e ter a salvação. Aqui neste livro, o Senhor fala assim também: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus, ele é maravilhoso. Ele está de braços abertos para perdoar a mim e a você, né? Ele tem amor por cada alma, por cada ser vivente nessa terra. E a palavra dele diz que ele não se alegra na morte do ímpio, né? O Senhor não fica feliz, porque cada criatura criada o Senhor tem um amor por cada uma criatura. E eu e você somos a criatura que Deus ama na terra, né? Mas o Senhor, ele abomina o pecado, né? Ele não se agrada das práticas que não agrada a ele, né? Ele não se agrada das práticas, muitas práticas que nós fazemos quando estamos no mundo, né? Quando nós estamos assim, eu procuro dizer, cegos, né? Sem visão nenhuma, né? Sem conseguir ouvir a voz do bom pastor, porque o nosso Senhor, ele é o nosso bom pastor, é o único, né? E não há outro além dele. E outrora eu vivia neste mundo, perdida como ovelha perdida, como ovelha sem dono, como ovelha sem pasto, um pasto adornado pelo Senhor. Mas o Senhor se compadeceu da minha alma, porque Ele viu que eu queria buscá-lo verdadeiramente, né? Ele viu que eu queria realmente estar diante dEle em espírito e em verdade, fazer a vontade dEle, né? E eu fui uma pessoa que eu percorri por muitos lugares, eu passei em vários ministérios, né? Mas não é a placa que vai salvar você, nem vai salvar a mim, mas é a sua comunhão com o Senhor, é a sua vida com Ele, é o que você tem praticado diante da presença do Senhor, porque também não adianta você ser uma pessoa por fora na doutrina, né? Viver naquela doutrina e o seu coração está apodrecido com ódio, com raiva, com ira. Mas é um conjunto para o Senhor, é um conjunto para ir para o céu. Tudo engloba, né? O teu corpo, a tua alma, o teu espírito e o teu coração, como é que está diante da presença de Deus, né? E aqui nessa palavra, o Senhor convida a nação, o Senhor convida o ser humano a
a voltar para a presença dele. Aqueles que não conhecem a palavra dele, ele convida, vem que eu tenho para dar de graça. Aqui mesmo no versículo aqui que fala assim, ó, o primeiro versículo: ó, vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. O que é esse vinho e esse leite? É a palavra de Deus, né? O Senhor, ele chama, não precisa ter dinheiro, não precisa ter nada, só precisa você querer se render aos pés do Senhor, né? E se entregar de corpo e alma para Ele. Como eu estava dizendo, eu fui uma pessoa que passei por vários ministérios nessa terra. E ali em cada ministério o Senhor foi me mostrando muitas coisas, né? E o Senhor foi me ensinando. E uma certa vez, o próprio Espírito Santo, ele vai nos convencendo do pecado, né? E uma certa vez eu fiz uma oração quando veio a pandemia na terra. Logo quando veio a pandemia na terra, aonde as igrejas se fecharam, aonde não tinha lugar para congregar, e ali eu dobrei o meu joelho e falei: Senhor, e agora, Pai, como será? E o Senhor falou no meu coração: Tu és a igreja, né? Nós somos a igreja do Senhor. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não significa que nós não temos que ir para a casa de Deus, não. A gente tem que ir para a casa de Deus, sim, fazer a obra do Senhor, porque congregar é fazer a obra do Senhor. Mas, naquele momento onde estava tudo se fechando, muitas pessoas se apegam só na igreja, porque vai só para a igreja e em casa não busca o Senhor, né? E nesse período o Senhor me ensinou a buscá-lo, né? Neste período eu falei: Senhor, como o Senhor quer que eu me vista diante da tua presença? Como o Senhor quer que eu viva? O Senhor quer que eu faça o quê? E ali o Senhor foi me mostrando os caminhos, foi me mostrando os caminhos como eu teria que viver e seguir diante da presença dele, né? O Senhor me chamou para essa graça maravilhosa quando eu tinha 18 anos. Eu me afastei, né, por conta de muitas coisas que aconteciam na minha vida. Eu era jovem, mas mesmo eu afastada do Senhor, eu tinha necessidade, me vi uma necessidade muito grande de estar ali buscando a presença de Deus. Eu tinha um vazio dentro de mim, era um vazio que não dava para explicar, este vazio que eu tinha no meu coração. E ali o Senhor foi trabalhando na minha vida, né? O Senhor foi trabalhando na minha vida e eu voltei para a casa do Senhor, né? E quando eu voltei para um ministério onde eu congregava no começo da minha conversão, eu fui pedindo direção para o Senhor. O Senhor foi me mostrando como eu teria que viver diante da presença dele, né? Porque nós, como servos de Deus na terra, as santas do Senhor e os santos do Senhor, temos que viver de corpo, alma e espírito, né? Viver na doutrina do Senhor, conforme os estatutos do céu, conforme a vontade de Deus, não conforme a vontade do homem na terra, mas conforme a vontade do Senhor Todo-Poderoso. É Ele que criou os céus e a terra, e foi Jesus que morreu por mim e por você. Não foi nada, nem ninguém, nada. Foi só Jesus, Ele que deu a vida dele por amor a nós, por amor a mim e a você. E ali o Senhor foi me mostrando os caminhos, e o Senhor foi me guiando, e hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Eu me encontro aqui no grupo Guerreira de Cristo. O Senhor foi me ensinando a orar nas madrugadas, porque crente, servo de Deus, ele tem que orar nas madrugadas, né? A Bíblia fala sobre as orações, buscar o Senhor na madrugada. E eu não sabia isso, porque eu não era ensinada dessa forma, né? Que muitos não ensinam os servos de Deus, né? Muitos pastores não ensinam os servos de Deus a viver uma vida de doutrina, uma vida
como que tem que ser doutrina, viver em jejum e oração, né? Ali você vai para o culto, você escuta a palavra, você medita, você pega aquilo que te edifica, né? O que não te edifica você descarta, mas o que te edifica a tua alma, que alimenta a tua alma, a palavra de Deus verdadeira e genuína, a gente pega para nós. Mas a gente vê que porque eu passei por isso, né? Eu não fui ensinada dessa forma, como tem que ser. E aí, por conta disso, a gente sempre acaba indo para pastos por caminhos errados, né? Mas o Senhor, pela misericórdia dele, ele ouviu o meu clamor, ouviu minha oração e me guiou até aqui hoje, né? E eu confesso aos irmãos que tem mais ou menos uns 3 anos que eu vivo assim. Eu aceitei Jesus com 18 anos, mas era ignorante, né? Não sabia sobre as coisas de Deus, não lia a palavra, né? E o Senhor, agora depois de 3 anos, depois dessa pandemia, né? Veio essa pandemia, que o Senhor foi me ensinando verdadeiramente a buscar Ele na minha casa, em espírito e em verdade, jejum e oração, porque é assim que o crente tem que viver. O crente, para poder vencer as batalhas e a luta na terra, o servo de Deus, tem que ter jejum e oração, senão a gente não aguenta, porque o mundo espiritual é real, né? E a luta que nós passamos aqui não é contra a carne, mas é contra as potestades, né? A palavra de Deus diz isso. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, o Senhor me trouxe para a presença dele. Ele me chamou, como diz a palavra aqui, né? Ele fez o convite e eu abracei o meu Senhor. E hoje o Senhor faz esse convite para você que está vendo esse vídeo, né? A se render aos pés do Senhor. Ele te chama, Ele te espera, Ele quer te abraçar, né? Abraçar a tua alma, abraçar onde o homem na terra não consegue abraçar o ser humano, né? A gente abraça uma pessoa, mas às vezes está faltando algo assim, né? Um abraço, ele é tão confortante, né? Mas às vezes falta algo maior. E esse algo maior, esse vazio, só quem pode preencher é o próprio Deus, né? É o próprio Espírito Santo de Deus. E hoje ele quer abraçar a tua alma, hoje ele quer fazer a obra na tua vida, assim como ele fez na minha vida, né? Hoje eu posso dizer que eu sou feliz diante da presença do Senhor. As lutas vêm sim, irmãos, porque nós estamos aqui, a guerra continua, né? A guerra continua, a nossa luta contra a carne, a luta contra o pecado, a renúncia dos pecados, ela continua. E a gente só vai ter paz, tranquilidade quando nós partimos daqui para ir morar com o Senhor lá no céu, né? Porque existe um céu maravilhoso, onde espera a mim e a você. Este céu de glória, lá onde não haverá pecado, não haverá angústia, não haverá dor, não haverá tristeza, nem rancor, não haverá doença. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, haverá todas essas coisas. Mas com Jesus no barco, a gente consegue passar pela aflição. Porque quando nós estamos no barco, o barco pode até querer afundar, mas Jesus ele nos pega pela mão e nos levanta, né? Assim como ele fez com Pedro, quando Pedro estava lá no barco e ele foi andar nas águas e ir ao encontro de Jesus, e ali de repente ele afundou, porque faltou a fé nele ali, mas Jesus pegou ele, né? E assim somos nós, quando nós estamos assim abatidos, tristes, entristecidos, sem fé. Às vezes a fé está tão pouquinha, mas Jesus ele sempre vem e nos ergue, nos tira de lá. Quando a gente abre o nosso coração para Ele, quando Ele abre os braços e nós vamos ao encontro do Senhor, né? Em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Essa palavra é uma palavra assim maravilhosa, né? Que o Senhor fala grandemente com o povo na terra, e aqui
ele promete, né? Aquele que vinha ao encontro dele tem tudo. Tem a água da vida, tem a vida, né? Tem as lutas, sim, mas o Senhor está conosco e nada pode nos abalar, né? Nada pode nos abalar, nada pode nos tirar da presença do Senhor, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, né? E eu louvo a Ele, louvo a esse Deus maravilhoso por tudo que Ele fez na minha vida, por eu estar aprendendo hoje a servi-lo verdadeiramente em espírito e em verdade, né? Estar diante da presença do Senhor, em espírito e em verdade, mesmo nas nossas falhas, nas nossas fraquezas, o Senhor vai nos ensinando a viver, Ele vai nos mostrando, vai nos dando a direção, né? Quando nós estamos com o coração abatido, entristecido, achando que não tem mais saída, não tem mais jeito, mas tem sim, né? Tem jeito sim, tem jeito, porque o Senhor é o Deus que é todo poderoso e pode todas as coisas nos céus e na terra. Basta só você receber o convite, né? O convite já foi feito. A palavra do Senhor fala, todo o povo é convidado a procurar a salvação. Porque se o Senhor vier hoje, como é que estamos nós diante da presença dele? Ele pode vir para mim agora, só para mim, no meu particular, me levar. E como está a minha vida diante dele? Como será que eu vou partir dessa para a glória ou não, né? Então, o Senhor também pode vir, como diz a palavra dele, que ele virá nesse céu, abrirá as nuvens se abrirá, ele virá nesse céu de glória. Buscar a igreja dele aqui na terra. E que nós viemos estar preparados para esse grande acontecimento, né? Nós viemos estar preparados para esse grande acontecimento, que é a vinda do Senhor na terra. E Ele te convida hoje. Ele te convida, Ele te faz esse convite maravilhoso. Ele quer abraçar a tua alma, tirar essa angústia, essa tristeza e preencher todo esse vazio que só Ele pode preencher. Né? Só o nosso Deus pode preencher tudo o que nos falta nessa terra. Amém, meus irmãos? Aqui eu agradeço por este pequeno momento, né? Me apresentando como serva de Deus que eu sou, feliz de estar na presença do Senhor. Dou glória a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida até aqui, por guardar a minha vida e guardar os meus. Deus é maravilhoso. Fica com essa palavra maravilhosa no coração de vocês. E Deus seja louvado eternamente, em nome de Jesus. Amém.